Ninguém esperava por aquilo. A gravação rolava normalmente, o cenário iluminado, a plateia animada, os convidados prontos. Até que tudo parou. Virgínia Fonseca, que sempre aparece com um sorriso no rosto, desabou em lágrimas. O que seria mais um sábado comum virou um dos momentos mais tensos da televisão brasileira. Do outro lado da tela, milhares de pessoas queriam entender. O que aconteceu? Por que Virgínia chorou daquele jeito? E o que Ana Castela tinha a ver com tudo isso? Um nome surgiu no meio da confusão: Zé Felipe. E com ele, uma suspeita que ninguém queria acreditar. A possibilidade de um encontro secreto entre o cantor e Ana Castela em plena viagem a Orlando. Os boatos não paravam de crescer. Fãs começaram a especular. Perfis de fofoca explodiram. E nas redes sociais, a pergunta que não calava: será que tem algo acontecendo entre Ana Castela e Zé Felipe? A resposta mexeu não só com a internet, mas com a própria Virgínia. E foi justamente ali, no palco do seu programa, que tudo veio à tona. Hoje, você vai entender tudo o que rolou por trás daquela gravação interrompida, a verdade sobre Ana Castela, e o que levou Virgínia ao limite diante das câmeras. Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar um pouco e olhar o que vinha sendo construído até ali. Em 2024, Virgínia Fonseca não era apenas uma influenciadora ou empresária. Ela havia se consolidado como uma apresentadora de televisão com seu próprio programa no SBT, O Sabadão com Virgínia. Um talk show leve, recheado de convidados famosos, jogos, quadros engraçados e, claro, a presença sempre marcante de Virgínia, com sua energia contagiante. Desde a estreia, O Sabadão se tornou uma aposta ousada da emissora, e rapidamente conquistou um espaço fiel entre os jovens e fãs de cultura pop. Era entretenimento puro, mas com aquele toque pessoal que só a Virgínia sabia dar. Ela era carismática, espontânea, e parecia blindada contra qualquer crise. Do lado de fora das câmeras, sua vida com Zé Felipe era quase um conto de fadas moderno. O casal vivia postando momentos em família, viagens, bastidores do dia a dia e declarações públicas de amor. Para muita gente, eles representavam um casal perfeito da internet brasileira. E foi justamente por isso que a queda foi tão brusca. A ideia de que algo pudesse abalar aquela relação parecia absurda. Ainda mais vindo de alguém como Ana Castela, uma das cantoras mais queridas do sertanejo atual. Jovem, talentosa, carismática, Ana vinha numa crescente meteórica e acumulava milhares de fãs pelo país. Até então, ela e Virgínia jamais haviam se envolvido em polêmicas juntas. Não existia tensão pública, nem desafeto visível. Pelo contrário, em entrevistas e lives, ambas sempre demonstraram respeito mútuo. Mas bastou um rumor, uma suspeita, uma simples informação vazada nos bastidores para que tudo começasse a desmoronar. Tudo começou com um sussurro. Um boato discreto, que aos poucos ganhou forma e força. Um perfil pequeno nas redes sociais soltou a primeira faísca. Zé Felipe foi visto com Ana Castela em Orlando. Coincidência? Ninguém deu muita atenção, no início. Mas bastou uma conta de fofoca de médio alcance replicar a mensagem para que a curiosidade começasse a se espalhar. Prints começaram a circular. Teorias foram montadas. Vídeos com supostas provas começaram a pipocar no TikTok e no Instagram. Um vídeo em especial viralizou. Uma montagem que mostrava stories de Ana Castela e Zé Felipe com fundos parecidos, no mesmo dia, na mesma cidade dos Estados Unidos. Para quem queria acreditar, era o bastante. Em poucas horas, a hashtag Ana e Zé já circulava nos trendings do Twitter. E mais do que isso, a dúvida havia sido plantada. Virgínia, naquele momento, ainda não havia se pronunciado. Mas a internet já havia formado um tribunal completo. Alguns diziam: impossível, o Zé jamais faria isso com a Virgínia. Outros retrucavam: gente, onde há fumaça, tem fogo. E havia ainda aqueles que tentavam proteger Ana Castela. A menina nem deve saber de nada. Estão jogando ela no meio de uma treta sem provas. Mas o que ninguém sabia era que nos bastidores do Sabadão, Virgínia já tinha recebido a notícia. E a reação dela não foi nada tranquila. Era mais um dia normal de gravação no SBT. A equipe já estava habituada à rotina do Sabadão. Iluminação ajustada, câmeras no ponto, convidados preparados e Virgínia no centro de tudo, como sempre. Mas naquele dia, algo estava diferente. Virgínia entrou no estúdio mais quieta, mais contida. Seus sorrisos estavam mais raros, seus olhares, mais distantes. Ela tentava manter o profissionalismo,
mas não conseguia disfarçar o desconforto. Enquanto os quadros do programa se desenrolavam, uma conversa em off tomou conta dos bastidores. Um produtor havia acabado de mostrar a ela as postagens que estavam circulando. Os vídeos, os comentários, os prints, tudo. O burburinho já tinha chegado à redação do programa, e agora estava nas mãos da apresentadora. E foi ali que Virgínia desabou. No meio de uma gravação, em frente às câmeras e à plateia, ela não conseguiu segurar o choro. As lágrimas vieram antes das palavras. A produção tentou cortar, mudar o foco, seguir com o roteiro, mas não havia mais clima. Virgínia pediu para parar. Interrompeu tudo. Disse que não conseguia continuar. As informações são desencontradas, mas segundo o colunista Léo Dias, a gravação foi suspensa imediatamente e todos os convidados foram liberados mais cedo. Nos corredores, só se falava de uma coisa: o boato envolvendo Zé Felipe e Ana Castela. Alguns presentes disseram que Virgínia precisou ser consolada por membros da equipe. Outros afirmaram que ela deixou o estúdio visivelmente abalada, sem falar com ninguém. Foi um momento de choque, tanto para quem estava ali, quanto para o público que viria a saber do episódio dias depois. Pela primeira vez, Virgínia, a mulher forte e sorridente que domina as câmeras, havia sido atingida em cheio, e em público. Enquanto o nome de Ana Castela ganhava proporções gigantescas nas redes sociais, a cantora permaneceu em silêncio. Nenhuma declaração, nenhum sotori, nenhuma resposta. Mas nos bastidores, a movimentação era intensa. Quem resolveu se pronunciar, e com força, foi a mãe de Ana Castela. Ela ficou indignada com a repercussão dos boatos e com a forma como o nome da filha estava sendo usado, especialmente matérias que alimentavam a narrativa de um suposto envolvimento com Zé Felipe. Segundo informações reveladas por colunistas de entretenimento, a mãe de Ana chegou a entrar em contato direto com jornalistas, exigindo a retirada imediata de qualquer conteúdo que envolvesse sua filha nessa história. Em tom firme, ela alegou que os boatos estavam causando danos emocionais e profissionais a Ana, que vinha trabalhando intensamente em sua carreira e não queria ser envolvida em polêmicas sem provas. E não parou por aí. Ela também teria mencionado a possibilidade de ações legais, caso os conteúdos sensacionalistas não fossem removidos. A ameaça de um processo por difamação e uso indevido da imagem começou a circular entre sites e perfis de fofoca, que recuaram rapidamente na cobertura. Para a mãe de Ana, aquilo tudo era mais do que um rumor infeliz. Era uma tentativa de destruir a reputação de uma jovem artista que sequer teve a chance de se defender. Esse posicionamento firme dividiu opiniões. Alguns elogiaram a postura protetora da família. Outros acharam exagerado, interpretando como uma forma de abafar o assunto em vez de esclarecer. Mas a verdade é que, naquele momento, o silêncio de Ana falava mais alto do que qualquer nota oficial. E isso só aumentava a curiosidade do público. Afinal, se não tinha nada demais, por que ninguém estava desmentindo? Em meio à avalanche de comentários, acusações, teorias e reações emocionadas, um detalhe se destacava: ninguém falava nada oficialmente. Nem Virgínia, nem Zé Felipe, nem Ana Castela. O público esperava, sedento por um desmentido, uma justificativa, uma aparição ao vivo. Mas tudo o que recebia era o vazio. E como acontece na internet, onde silêncio é interpretado como confissão, o buraco ficou ainda mais fundo. Perfis começaram a analisar publicações antigas, buscar mensagens subliminares em vídeos de semanas atrás, e até mesmo identificar supostos climões em entrevistas que antes passariam despercebidas. Mas por que o silêncio? Alguns especialistas em imagem pública disseram que essa era uma estratégia de contenção de danos. Quando a crise é alimentada por boatos sem provas concretas, o melhor, muitas vezes, é não jogar mais lenha na fogueira. Outros enxergaram ali um possível jogo de bastidores, uma tentativa de abafar a história até que ela perdesse força naturalmente. Mas o que ninguém pode negar é que esse silêncio só aumentou a tensão. A cada dia sem pronunciamento, crescia a sensação de que algo realmente havia acontecido. Ana Castela, que até então era vista apenas como uma jovem cantora em ascensão, passou a ser o centro de uma polêmica que ela mesma parecia não saber como lidar. E do lado de Virgínia, o choro público virou um símbolo de algo maior. A dor de quem foi surpreendida, não só por um boato, mas pela ausência de respostas, principalmente de quem mais importava. As redes sociais viraram um verdadeiro campo de batalha. De um lado, os fãs de Virgínia exigiam respeito e diziam que ela merecia mais do que estar no meio de um escândalo emocional. De outro, os defensores de Ana Castela argumentavam que ela não tinha culpa de nada e que estavam colocando seu nome à força numa história mal contada. A polarização foi imediata.
Enquanto Virgínia se silenciava após o choro no programa e Ana não se pronunciava, o público tomava suas próprias conclusões. A ausência de respostas oficiais virou combustível para teorias, acusações e defesas apaixonadas. No meio disso tudo, surgiu um novo rumor: a possível participação de Ana Castela no Sabadão. Um vídeo no TikTok com a legenda "Será que vem aí?" acendeu a imaginação dos fãs. A ideia de ver Ana e Virgínia no mesmo palco, frente a frente, parecia improvável, mas não impossível. Ninguém confirmou nada, mas o simples boato já foi suficiente para movimentar as redes de novo. Seria uma chance de reconciliação pública? Ou só mais uma faísca para alimentar o incêndio? Diante de tudo isso, uma discussão mais profunda surgiu. Até onde vai o limite entre o que é público e o que deve ser privado? Virgínia sempre expôs sua vida com Zé Felipe com naturalidade. Mas quando a dor se tornou pública, o apoio virou julgamento. Ana, por outro lado, mais reservada, se viu presa em uma teia de especulações. A pressão sobre pessoas públicas pode ser cruel. E quando o silêncio vira a única resposta possível, a internet assume o controle da narrativa. E se, no fim das contas, tudo isso for verdade? E se realmente houve algo entre Zé Felipe e Ana Castela? Essa dúvida não sai da cabeça de quem acompanhou a sequência de acontecimentos. Não houve desmentidos claros, nem justificativas convincentes. Só silêncio. E para muitos, o silêncio é a maior confirmação de todas. O que começou como um boato, virou um terremoto na imagem pública dos envolvidos. Se confirmado, o caso pode provocar reações sérias, na carreira, nos relacionamentos e na forma como o público enxerga cada um deles. No fim, o que essa história deixa é uma reflexão: por trás de toda fama, ainda existem seres humanos. Virgínia chorou. Ana se calou. Zé Felipe desapareceu. 3 pessoas, uma história, e um país inteiro assistindo. E agora, a pergunta fica para você: o que você acha que realmente aconteceu? Boato ou verdade? Coincidência ou traição? Comenta aqui embaixo, deixa o like se esse vídeo te prendeu, e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa novela da vida real.